Meu nome é Flaimson Henrique, sou empresário, nasci na cidade de Colorado, no interior do Paraná. Crescemos ali com uma vida pacata, né? Numa cidade muito pequena, uma vida pacata, sem perspectiva de vida, né? De crescimento. Até abri um negócio, na época, no ramo de pintura. Era um pequeno negócio e ali eu comecei a trabalhar, comecei a desenvolver um pouco esse profissionalismo, só que eu comecei também a adquirir dívidas, né? E ter funcionários, comecei a ter alguns funcionários, cheguei ao ponto assim, de ter uma dívida mais de 100 mil reais e fui pedir um dinheiro emprestado para esse amigo. E ele, vendo aquela minha situação, ele contou a história dele, a experiência que ele teve. E aí ele me fez um convite para vir à igreja. Na época era uma campanha de Israel e eu fui para a igreja, recebi aquele convite e eu falei, eu vou lá. E cheguei vendo lá os testemunhos, vendo que o homem de Deus ali, a proposta do altar, e eu falei, poxa, eu posso mudar a minha vida, a minha situação não está tão crítica quanto dessas pessoas que mudaram a vida delas através do altar, do sacrifício. E ali eu tinha ainda me sobrado uma caminhonete na época que estava avaliada, na época 85 mil, eu estava vendendo ela pela metade do preço para sanar um pouco das dívidas. E ali eu falei, essa é a oportunidade de eu subir nesse altar e fazer essa prova com Deus. E ali eu fui para o altar, coloquei esse bem no altar e daquele dia em diante ali a minha vida ela começou a mudar, eu já comecei a ver a resposta de Deus, que o altar funciona. E aí, aquele período que eu não estava fechando contratos, que eu estava com muitas dívidas, eu já fechei um contrato na época de R$500 mil. E eu paguei as dívidas, recuperei a minha empresa, continuei fechando contratos. Só que eu comecei a olhar para as minhas conquistas. Eu parei de olhar para o altar, parei de olhar o altar com aquele temor, com a disposição de obedecer. Então eu comecei a desviar o foco. Então, me apoiei nas minhas conquistas, no que eu já tinha conquistado. E aí veio uma próxima campanha de Israel e Deus, naquela ocasião, ele me pediu o meu sacrifício, que eu tinha ali, era a caminhonete, que era o meu xodó. Eu lembro na época que eu fui passear no shopping e entrei numa agência de viagens e comprei uma passagem para um cruzeiro marítimo. O dia de eu embarcar era exatamente o dia de eu subir no altar. E aí eu virei as costas para Deus, embarquei naquela viagem, naquele navio e fiz a viagem. Até falo, né, que o navio ele não naufragou, mas quando eu cheguei em terra firme, a minha vida ela naufragou. Porque já ali no porto eu já tive uma resposta de um contrato que estava fechado, ser cancelado. O erro não foi eu não ter colocado a caminhonete no altar. O erro já começou lá de trás. Eu já não tinha aquele temor, eu já não fazia, já não tinha aquela comunhão com Deus, as orações. Eu já tinha tocado no dízimo, eu já tinha parado de ofertar, eu já comecei a ver a oferta com outros olhos, com malícia. Eu passei a servir a minha própria vida. Então eu parei de servir o altar e servir a mim mesmo, né? Fazendo os meus desejos, fazendo as minhas vontades e não as vontades que Deus tinha para mim. Eu comecei já a ver as percas, né? Aquela caminhonete que Deus tinha me pedido para pôr no altar, eu perdi para a agiota. Os contratos que já estavam em andamento, fechado, começou a parar, as obras começaram a ser paralisadas. Cheguei na estaca zero. Eu fiquei pior do que quando eu cheguei a primeira vez. Porque eu lembro que eu fui comprar uma Marmitex de R$10 e o meu cartão recusou. O dono do restaurante falou, não, pode levar, depois você acerta. E eu falo sempre que Deus ele não castiga, né? Quando eu parei de obedecer o altar, parei de ouvir a voz de Deus, isso foi uma consequência. Que foi pior para mim foi a minha vida espiritual. O vazio que eu tinha, isso era algo que, ainda que eu conseguisse, que eu conquistasse logo após, não ia suprir algo que estava dentro de mim, aquele vazio, aquela incerteza. Porque quando você está longe de Deus, você vive na incerteza. E pedir para Ele misericórdia, porque eu queria mudar aquela situação, eu queria sair daquela situação. E não tinha quem pudesse me ajudar. E foi o momento que ali eu despertei de verdade, porque foi onde eu falei, poxa, Deus ele mudou um dia a minha vida. Olha, Deus ele teve essa misericórdia de mudar a minha história.
Eu lembro que na época eu já não tinha mais nada, eu voltei para a igreja, eu lembro que eu fui a pé para a igreja. Eu morava um pouco longe da igreja, e eu fui a pé, eu cheguei naquele dia, e foi uma coisa tão forte, porque quando eu cheguei na porta da igreja, que eu vi o altar preparado para mais uma campanha de Israel, eu falei, poxa, olha como que Deus é maravilhoso, porque eu cheguei uma vez na campanha de Israel, e mais uma vez eu estou retornando numa campanha de Israel. Quando eu olhei o altar, eu falei, não é valor somente que eu vou fazer ali, mas ali eu vou lançar minha vida, porque vai ser algo que eu não fiz, eu não tinha feito, colocar a vida. Então ali eu fiz um voto com Deus, junto com aquela entrega, porque quando eu falo da entrega do sacrifício, do valor, houve a entrega da vida, porque eu vivia no pecado, prostituição, bebida, baladas. Então ali eu coloquei no altar. E ali eu falei, para Deus entrar, para Deus vir sobre mim, eu tenho que tirar essa sujeira de dentro de mim para que Ele venha habitar em mim. E ali eu fiz isso, eu sacrifiquei as minhas vontades, sacrifiquei o meu eu, os desejos, coloquei tudo aquilo para fora. E ali eu comecei uma nova vida. Ali, naquele momento que eu subi no altar, que eu coloquei não só o envelope, mas quando eu me lancei naquele altar, ali eu já desci diferente. Então Deus me deu a maior conquista que eu pude ter, foi a presença dele, foi o Espírito Santo, porque aquele momento que eu recebi o Espírito Santo, que eu tive a certeza que Deus estava ali junto comigo, o mundo poderia desabar, porque o mais forte estava comigo. Então eu tinha essa certeza, eu tinha essa força dentro de mim, a certeza que eu ia vencer tudo e a todos. Na medida que Deus me dava, porque eu não peço nada em campanha de Israel. A única coisa que eu peço é que Ele me mantenha no altar, que Ele me mantenha na presença dEle, com fogo dentro de mim. Como eu não faço pedido, porque se eu fizer o pedido para Deus, eu vou limitar das bênçãos que Ele tem para me dar. E assim, de fé em fé, honrando, obedecendo, Deus Ele me deu até aquilo que eu nunca nem sonhava. Hoje eu sou um homem casado, uma esposa também do altar. Recentemente agora me tornei pai, que era um sonho. Então assim, hoje a gente tem uma família abençoada. Hoje eu tenho meus negócios, né? São vários negócios, são vários segmentos. Eu tenho uma construtora, na época que era uma empresa quebrada, hoje é uma empresa bem estruturada. Deus Ele tem nos surpreendido a cada campanha de Israel. Hoje nós moramos muito bem num condomínio bem localizado na nossa cidade. Recentemente eu comprei também um imóvel avaliado em mais de R$1.200.000. Tenho os nossos carros das nossas empresas. Além de obedecer, eu tenho a preocupação de honrar a obra de Deus, de patrocinar o ganho de almas, construções de igrejas, em presídios. Hoje nossas empresas são colunas da casa de Deus. Hoje todas as nossas empresas são fiéis a Deus, são dizimistas. O que você tem que fazer nessa fogueira santa? Não é só o valor, não é só o dinheiro que você tem que colocar no seu envelope. Você tem que colocar a sua vida. Se você puder, entra dentro do seu envelope. Porque o que vai mudar a sua vida é a sua entrega. Junto com o seu sacrifício, mas a sua vida, sacrificar a sua vida para Deus, porque você agradando a Deus, não tem como Ele não te agradar.